Meu nome é Marlete Andrade, sou acadêmica do curso de nutrição da UFN e vou estar nesse trabalho falando sobre o que alimentar para a população brasileira. A minha temática para hoje será água. A água ela é um recurso natural, abundante, essencial para a existência da vida na Terra. Ela é essencial porque poderíamos sobreviver vários dias sem alimento, mas sem água, por poucos dias nós sobreviveríamos. Também sem água não há alimentos, não há industrialização. Distribuição de água no mundo. Observando o gráfico aqui, podemos concluir que a maior parte do nosso planeta ele é composto de água salgada, 97,5%. E essa água salgada está nos oceanos e nos mares. Já a água doce, ela representa 2,5% do total de água. E dessa forma, ela também está subdividida em outras subdivisões. Por exemplo, 69% está nas geleiras, 30% é água doce que é subterrânea, 3% está nos rios e lagos e 3% em outras formas, como vapor. A água no nosso corpo, percentual de água. Percebemos pelo gráfico que um feto tem 100% do seu corpo formado de água. Já na idade adulta, esse percentual é de 70% até 72%. E esse percentual de água, então, a gente observa que ele muda conforme cada fase da vida. Ela é muito variável, ela depende de muitos fatores, por exemplo, como a idade, a atividade física que realizamos, conforme o clima e a temperatura. Recomendação de água. Então, a água ela é importante, é um solvente natural, está relacionado com praticamente todas as reações do nosso corpo e atua também nos processos fisiológicos, entre eles destacamos então a digestão. A quantidade de água que precisamos ingerir por dia ela é muito variável e depende de muitos fatores, como a idade, o peso, a atividade física que realizamos e ainda o clima e a temperatura, do ambiente. Segundo as DRIs, os nutricionistas fazem a recomendação, ele recomenda que uma pessoa adulta faça a utilização de 22 ml a 32 ml por quilo dia, com temperatura entre 28 a 38 graus centígrados. A água do organismo ela é maior em atletas do que não atletas e varia então entre os indivíduos conforme a porcentagem do seu peso corpóreo. Importante destacar o equilíbrio hídrico, conforme a quantidade de água ingerida, deve ser a água eliminada. E eliminamos a água pela urina, pelo suor, pelas fezes. E é preciso, então, que haja este equilíbrio entre a ingestão e a eliminação de água. A melhor forma de ingerir a água é ela pura, né? Ou também em forma de aromatizada, saborizada, como é chamado, que é aqui com folha de hortelã ou com limão. E além disso, faz parte da cultura do brasileiro o chá, o café e nós gaúchos aqui o chimarrão, que temos que ingerir então ou pura ou com pouco açúcar, com o mínimo possível de açúcar. A água potável, isso é uma grande preocupação, porque às vezes pensa que a água limpa é potável e não é bem assim, né? Toda a água utilizada para o consumo ela deve ser potável, tanto a água que bebemos quanto a que utilizamos nas preparações culinárias. Ou seja, ela tem que ser livre de micro-organismos e de substâncias químicas. Quem é responsável pelo cuidado com a água? A rede pública de abastecimento, que deve atender a todos esses critérios. Mas, na dúvida, filtrar ou ferver é um bom indicativo.
Os alimentos, né? A gente sabe que existe essa classificação, a maioria das pessoas, na verdade, a maioria dos estudantes, talvez não tenha ouvido essa definição, essa classificação. Então, os alimentos eles se dividem in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Aqui nós temos nesse desenho, nessa imagem, todo um processo, ou seja, desde o milho que foi colhido lá na lavoura até chegar lá no salgadinho de milho. Então, a maioria dos alimentos in natura ou minimamente processados, ele tem alto conteúdo de água. Já os ultraprocessados são escassos em água. Aqui tem a definição, para que a gente entenda bem o que representa essas definições in natura. Então, in natura, ele é retirado diretamente de plantas, animais, sem nenhuma alteração. Os minimamente processados passaram por algum processo, né? Não envolveu adição de sal, açúcar, óleo. Os processados fabricados pela indústria, já houve adição de sal, de açúcar para aumentar a durabilidade. E os ultraprocessados são aqueles que, além do açúcar, do sal e óleo, possuem uma lista grande de ingredientes, como gorduras modificadas, amidos, proteínas, como no caso do salgadinho, das bolachas recheadas. A maioria dos alimentos in natura ou minimamente processados tem alto conteúdo de água. No caso das verduras e os legumes cozidos ou em forma de saladas, eles costumam ter mais de 90% do seu peso em água. Já os ultraprocessados são escassos em água, por terem necessidade de durar mais tempo de prateleira. Importante dizer que o leite, a maior parte de verduras, contém entre 80% e 90% de água. Bom, uma alimentação saudável precisa ter cuidados. Entre esses cuidados, um destaque para cuidado da higienização das mãos, a higienização bem feita dos vegetais, dos legumes. E para evitar risco de contaminação, os alimentos devem ser escolhidos, conservados e manipulados de forma correta. Também é preciso observar se os objetos utilizados na preparação, se eles estão limpos e se também não se encontra nenhum objeto sujo ou inseto, porque qualquer risco desses pode trazer prejuízo à saúde de quem for utilizar este alimento. Como proteger o meio ambiente? Se vivemos num mundo atualmente onde o uso do descartável é muito costumeiro, é preciso então cuidar o ambiente, ou seja, se estamos falando de água, então devemos, ao invés de usar o copinho descartável, garrafinha descartável, devemos então substituir por copos ou canecas de diferentes materiais que existem e também ter o hábito de ter sempre uma pequena garrafa ou cantil à mão para o momento que tiver sede ou até mesmo quando não estiver, fazer uso então da água e estar cuidando da sua saúde, cuidando do seu corpo, da sua hidratação e também tendo um cuidado com o meio ambiente.